Olá, meu irmão, minha irmã, espero que você esteja bem. Vamos continuar pensando nas igrejas que João escreveu, cartas, que o Senhor Jesus Cristo de fato escreveu cartas e João as redigiu e entregou para essas igrejas ali na Ásia Menor. Na última devocional, nós pensamos na igreja de Éfeso e hoje nós vamos considerar um pouquinho a igreja de Esmirna, uma igreja que estava numa cidade bastante rica, uma cidade portuária, uma cidade que existe até os dias de hoje e continua sendo um ambiente de muito comércio, mas que essa igreja em particular tinha características bem singulares e que as distingue das outras igrejas. Um aspecto importante é que, de modo geral, quando o Senhor Jesus escreve essas cartas, revela essas verdades a João, que João depois redige, entrega ao mensageiro, Jesus geralmente faz uma exortação e às vezes faz um elogio. Às vezes ele não faz a exortação, às vezes ele só faz o elogio. E aqui ele faz somente o elogio à igreja. Ele não tem nenhuma crítica, nenhuma reprimenda a fazer à igreja de Esmirna. Isso é bastante significativo. Talvez essa igreja fosse madura o suficiente e tenha percebido o modo como deveria viver a vida cristã naquele momento difícil do cristianismo, de perseguição, de angústia e de bastante sofrimento. Vamos ler a porção, Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 até 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. É muito bonita essa carta que o Senhor Jesus Cristo envia à igreja de Esmirna. Primeiro começa com a identificação do próprio Senhor Jesus, aquilo que ele diz sobre ele mesmo. Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Essa ideia do primeiro e do último, o próprio Senhor já havia revelado ali no capítulo 1, quando diz no versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa identificação de Cristo sendo Deus e tendo autoridade é muito significativa aqui. Nós vimos ontem na igreja de Éfeso, na nossa última devocional na igreja de Éfeso, que Cristo tinha autoridade. E agora vemos que Cristo é o primeiro e o último, ou seja, ele é eterno. E não só isso, ele morreu, mas está vivo, foi morto e tornou a viver. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é Deus eterno, ele está vivo, ele não está morto. E eu fico imaginando ouvir essa mensagem em meio à grande perseguição, em meio ao risco de sua própria vida. Como aquela igreja não se sentiu encorajada e confortada em saber que o rei deles morreu, mas está vivo. Morreu, mas ressuscitou. Morreu, mas desfruta da comunhão com o seu Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse é uma esperança que eu e você também podemos ter. E essa introdução, essa identificação de Jesus conduz todo o pensar desta carta à igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus, não sendo antes sinagoga de Satanás. É interessante notarmos que a cidade era rica, mas os cristãos eram pobres. É interessante notarmos que talvez, por causa da sua identificação com Cristo, os gentios convertidos e os judeus convertidos perderam privilégios momentâneos.
Era comum ao Império Romano pedir com que os seus súditos adorassem ao imperador, prestassem culto ao imperador. Não era só uma questão de pagar tributos, era uma questão de reverência, de devoção, era religioso. E os cristãos, eles tinham uma convicção muito séria e muito profunda de que a adoração deles deveria ser ao único Deus verdadeiro. E ao não se devotarem ao Deus da religião romana, ao próprio César, ao próprio imperador, eles muito possivelmente perdiam privilégios temporais, perdiam a capacidade de fazer comércio, talvez perdessem a oportunidade de entrar em transações financeiras, em alugar terras para produção e assim por diante. Além disso, os judeus que se converteram ao cristianismo talvez perdessem a estrutura da comunidade judaica daquela cidade, os comércios internos dentro da comunidade, a participação dentro da sinagoga. Tudo isso foi proibido e grande perseguição então havia. Daqui a pouco eu vou ler o relato de um homem do segundo século, da cidade de Esmirna, que sofreu. E aqui, os judeus são talvez um grupo que, juntamente com os romanos, perseguia os cristãos. Os judeus não eram obrigados a adorar o imperador como os cristãos eram obrigados. Eles tinham que prestar um tipo de reverência, é o que muitos comentaristas concordam, entretanto, não era um culto. Aos cristãos era exigido culto. E talvez alguns judeus entregassem os cristãos ao governo romano. E isso produzia dor. Por isso, tribulação, pobreza e blasfêmia. Não temas, porém, versículo 10, as coisas que tens de sofrer. Essa é uma frase impactante no meio da carta. Aquele que morreu e ressuscitou, que é primeiro e último, e conhece o sofrimento daquela igreja local, diz: não temas as coisas que tens de sofrer. O sofrimento não tinha atingido ainda o seu ápice. Ou o sofrimento não seria reduzido. É certo, e você, meu irmão, minha irmã, sabe que o sofrimento faz parte da vida e faz parte da experiência cristã de modo particular. Faz parte porque vivemos num mundo que jaz no maligno, aguardando o momento da redenção plena de toda a criação, enquanto nós, redimidos em Cristo Jesus, temos que nos identificar com o nosso Salvador, e isso produz algum tipo de sofrimento nesse período. E aí, não temas o que há de sofrer, porque haveria talvez perseguição imediata. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e terei tribulação de 10 dias. Essa é uma informação interessante. Não é somente o governo romano, não é somente o grupo de judeus, mas é também o próprio Satanás que tem agido contra a igreja de Esmirna, para produzir na igreja tentação, provação, luta, tribulação. Nossos sofrimentos são das mais diversas ordens, e muitas delas são ações do próprio Satanás tentando nos afastar e nos fazendo negar o nosso Salvador, o nosso Redentor. E é interessante notarmos que ele cita 10 dias. 10 dias. Se você voltar um pouco a sua Bíblia para Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 12, nós temos aquele famoso relato de Daniel e seus amigos não desejosos de comer a comida do rei. E ali tem essa construção 10 dias. Veja lá, Daniel capítulo 1, verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, ages com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor.
Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Durante o período de quarentena já meditamos sobre esse texto de Daniel e dissemos que não havia nada com a comida em si, com o tipo de comida em si, mas havia sim um problema porque não deveria se comer comidas sacrificadas a outros deuses. Isso era o que a lei dizia, e Daniel e seus amigos queriam ser fiéis à lei e não se contaminar com as coisas do rei, não se contaminar a fim de ter uma vida tranquila. E me parece que o Senhor Jesus Cristo escrevendo essa carta e João redigindo essa carta, dando ao mensageiro, rememora esse feito de Daniel e seus amigos, para que aquela igreja que sofria perseguição e sofria pobreza por causa da sua identificação com Cristo, não abrisse mão da sua identificação. Assim como os amigos de Daniel e Daniel foram cuidados pelo Senhor, o próprio Senhor cuidaria daquela igreja local. O cuidar não era a possibilidade de não morrer, mas era um cuidar eterno. Era um incentivo e encorajamento à permanência na santidade, na retidão, na integridade, na confiança no Senhor e nas suas promessas. Mas era também um alívio: eu vou cuidar de vocês. Eu cuidei deles. A aparência deles era melhor. Eu vou cuidar de vocês. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O cuidado do Senhor. Ainda que a identificação de vocês leve vocês à morte, eu darei a vocês a coroa da vida. A coroa da vida, a meu ver, é a vida eterna. A certeza de que eu caminhei, eu criei no que é o Alfa e o Ômega, aquele que morreu e está vivo, eu criei nele. Eu caminhei com ele, me identificando com ele, sofrendo com ele, e ele me garante a coroa da vida. Cuidado, zelo, preservação, proteção. Por isso, o versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa é uma verdade para as igrejas, que o próprio Espírito do Senhor nos diz. Não vamos abrir mão da fidelidade ao Senhor para termos vida tranquila nesta terra. Os amigos de Daniel e Daniel não fizeram, a igreja de Esmirna não fez, não façamos nós. Ao fazer isso, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E a segunda morte é a não ressurreição para a vida eterna. É a ressurreição para a morte eterna. Aquilo que os ímpios, os que não creem em Cristo, passarão. Agora, os que creem em Cristo serão ressurretos e terão vida eterna. Não sofrerão da morte eterna. Essa é a segunda morte, a morte eterna. Aqueles que confiam naquele que está vivo, aqueles que vivem para aquele que está vivo, esses receberão a coroa da vida e não passarão pela segunda morte. Um livro que eu já sugeri que vocês lessem nesse período de quarentena, Conhecendo os Mártires da Igreja Primitiva, relata a vida de um homem chamado Policarpo de Esmirna. E ele viveu ali no segundo século e foi martirizado pelo Império Romano. Muitos acreditam que ele nasceu um pouco depois de Cristo ter morrido. E ele conviveu durante muito tempo, é o que alguns comentaristas deste homem relatam, ele conviveu com os apóstolos e ouviu as mensagens dos apóstolos. Talvez ele até ouviu e leu a primeira edição de Apocalipse. E ele estava sendo condenado à morte por causa da sua identificação com Jesus. Eu vou ler um pequeno trecho, e é uma oração depois de Policarpo. Quando estava sendo conduzido para o estágio, a balbúrdia lá dentro era tamanha que ninguém conseguia se fazer ouvir. Há um erro aqui no texto que é estádio e não estágio, como eu li para vocês, mas eu li como está no texto. Mas quando Policarpo entrou, uma voz do céu ecoou: seja forte e corajoso, Policarpo. Ninguém viu quem disse isso, mas todos os cristãos presentes ouviram a voz com clareza. E esse ser forte e corajoso
talvez uma menção a Josué, quando Josué é instruído por Deus, ser forte e corajoso. Quando Policarpo foi apresentado, todos se deram conta de que ele fora preso, e ouviu-se grande clamor. Ele estava diante do governador da província, que lhe perguntou se ele era mesmo Policarpo. Quando ele confirmou, o governador tentou convencê-lo a abjurar a fé. Tenha um pouco de respeito pela dignidade de sua velhice, instava, acrescentando coisas semelhantes a esta, que em geral costumavam ser ditas. Quem disse isso foi o governador. Policarpo respondeu: faça um simples juramento pelo Espírito Divino de César. Desculpa, o governador respondeu. Arrependa-se das suas crenças, diga fora com os ateus. Os ateus, nesse momento, eram aqueles que não adoravam o imperador. Os ateus, nesse ponto, eram os cristãos. Com esta expressão austera, Policarpo encarou a turba dos pagãos imorais presente no estádio e lhe mostrou o punho cerrado, com um gemido profundo e os olhos voltados para o céu, exclamou: fora com os ateus. O governador continuou a pressioná-lo. Sem dúvida alguma, ninguém acreditou que Policarpo falava a sério ali. Havia ironia. O governador continuou: faça apenas o juramento que eu o libertarei. Amaldiçoe o nome de Cristo. Policarpo respondeu: tenho servido a Cristo durante 86 anos e ele não me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar agora contra o meu rei, o que me salvou? Jure pelo divino espírito de César, estava ainda com ele o governador. Se você acha que vou fazer o que me pede e jurar pelo demônio de César, está enganado, replicou Policarpo. O que aconteceu? O que aconteceu foi seu martírio. E imediatamente antes de ser colocado numa fogueira para ser morto, Policarpo orou: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, por meio de quem fomos informados acerca de ti. Ó Deus das potestades angelicais, de toda a criação e de toda a família dos justos que vivem na tua presença, eu te louvo por me haveres considerado digno deste dia e desta hora, para que eu seja arrolado na companhia dos mártires que beberam o cálice do teu Cristo. Sei que isto me levará à ressurreição para a vida eterna em corpo e alma, na imortalidade garantida pelo Espírito Santo. Aquilo que a carta a Esmirna dizia: ao vencedor, a coroa da vida. Que eu seja hoje bem recebido entre os mártires, contemplando-te face a face como sacrifício propício e agradável. Preparaste e revelaste tudo isso de antemão, e agora o fizeste acontecer. Talvez mencionando aspectos da carta, onde a perseguição viria, a tribulação viria, Satanás os prenderia e alguns seriam mortos. Tu és fiel, tu és o Deus fiel, em quem não há mentira. Por esta razão, na verdade, por todas as coisas eu te louvo, te bendigo e te glorifico por intermédio do eterno e celestial sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem eu te dou glória, bem como ele próprio e ao Espírito Santo, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Que a carta à igreja de Esmirna seja um encorajamento para você e para mim, em meio às nossas pressões. Lembrarmos daquele que é o Alfa e o Ômega, que estava morto, mas agora está vivo, e que nos garante a coroa da vida. E essa coroa da vida é a própria vida eterna, o não passarmos pela segunda morte. E nisso, a esperança se apresenta, a ponto de um homem como Policarpo crer nisso e deixar ser morto por causa de Cristo Jesus. Um forte abraço e que Deus abençoe a tua vida.